Olá pessoal, hoje eu estava na academia de manhã cedo, cuidando um pouco desse corpo ilusório, que a gente tem que cuidar dele sim, né? Porque nós ainda acreditamos nele, e o curso não tem nada contra o bom senso, nós temos que cuidar do nosso corpo. Eu estava lá fazendo um pouquinho de academia, quando veio uma inspiração que eu queria falar com vocês, veio um tema na minha cabeça, eu fiz os exercícios até rápido lá na academia e vim correndo aqui para casa para compartilhar essa ideia com vocês. Vamos trabalhar hoje aqui um pouco do pilar da meditação do Instante Santo e o pilar da investigação, da reflexão, lendo trechos do livro e fazendo conexões, tá bom? Então, quero mostrar aqui um desenho para vocês, para a gente ter uma ideia de imaginação nesse início de prática de meditação que nós faremos, tá bom? Então, olha aqui, ó. Imagina aqui, ó. Aqui tá você nessa cadeirinha sentadinho, tudo bem? Aqui acima da sua cabeça, atrás, nessa bolinha, seria a nossa consciência, tá bom? Fora do corpo. Vamos colocar ela fora do corpo aqui. A gente vai visualizar ela. E aqui mais em cima, tá? Aqui seria o céu, o teu ser, Deus, tá bom? Lá em cima, tá bom? Aqui seria a consciência, o tomador de decisão, a nossa mente consciência aqui, que escolhe entre o ego e o Espírito Santo, que vai nos levar a Deus, tá bom? Então nós vamos praticar essa ideia aqui no começo da meditação. E depois a gente vai caminhando, porque essa aqui é a ideia da separação, de que estamos separados de Deus, de que temos essa opção de escolher entre o ego e o nosso ser. Depois a gente vai caminhar para o céu, vai caminhar para a realidade de quem somos, que é mais ou menos esse desenho aqui, ó. A gente vai trazer nossa cadeirinha, nosso corpo, o ego aqui que está dentro do corpo, nós vamos trazer ele para dentro da nossa consciência, tá bom? E a nossa consciência para dentro do céu, aqui seria o céu, ó, essa, né? Seria o céu, o nosso ser. Então agora tudo está dentro de Deus, né? A nossa consciência, nosso corpo está dentro da nossa consciência, porque o nosso corpo é uma projeção da nossa consciência. E a gente vai entender que nós não estamos encarnados neste corpo. Esse corpo é só uma projeção da nossa consciência. E que esse corpo está, na verdade, dentro da nossa consciência. E a nossa consciência é dentro de Deus, do nosso ser. Vamos trabalhar isso dentro da meditação. Então vamos lá. Bom, visto já isto que eu mostrei, vamos agora imaginar. Vamos fechar os olhos tranquilamente. E aí a gente vai se imaginar agora mais ou menos um palmo atrás da nossa cabeça, assim, mais atrás, a nossa consciência, tá bom? A nossa consciência como um observador, observando, sem julgamento, tá bom? Olhando o nosso corpo ali, sentadinho na cadeira, onde quer que você esteja, mas você não está dentro do corpo, você é uma consciência projetando um corpo, tá bom? Este corpo é seu, foi você que o fez, e é que você que domina este corpo, tá bom? Não é este corpo que te domina. Você é a consciência que está projetando o corpo. Então, agora nós estamos neste momento. Nós não encarnamos neste corpo nenhuma vez, nem muitas vezes, diz um curso de milagres, tá bom? Nós não somos este corpo, nós somos espírito, tá bom? Então, por isso a nossa consciência posicionada acima da nossa cabeça, tá bom? Nós não somos um corpo e não estamos dentro dele, tá bom? Aí você relaxa, respira, e aí você, como tomador de decisão, você pega essa consciência e coloca em Deus, no Espírito Santo, no teu ser, tá bom? Agora a gente desloca a nossa consciência para o nosso ser. Porque assim, gente, o curso fala, vamos levar a ilusão até a verdade. Temos que trazer as ilusões até a verdade. E não trazer a verdade para dentro das ilusões. Não tentar espiritualizar as ilusões, mas trazer as ilusões para dentro da verdade. E aí elas se dissolvem. Então veja bem, respira fundo. Então agora você sabe que você não é um espírito dentro do corpo. O corpo que habita teu espírito, o corpo que habita a tua consciência. Então, neste momento, você traz o seu corpo para dentro da sua consciência. Você está trazendo a ilusão para a verdade, porque a sua consciência ela é mais verdadeira que o seu corpo, tá bom? Aí você traz o seu corpo para a sua consciência agora.
Por isso que você não é um corpo, tá? Você não está dentro do corpo, mas você tem um corpo, porque nós projetamos esse corpo, conectados ao ego, com sonho de separação, projetamos um corpo. Mas agora a gente traz esse corpo para dentro da nossa consciência, sob o nosso domínio. E a gente traz toda a nossa consciência a gente escolhe Deus para dentro do nosso ser, para o Espírito Santo, para o Deus em nós. E agora sim, estamos caminhando para aquela segunda imagem que eu mostrei, que é uma coisa dentro da outra, né? Nós nunca saímos do colo do Pai. Nós nunca saímos da palma da mão de Deus. A nossa consciência sonhou se separar de Deus e projetou um corpo. Mas este corpo está dentro da consciência, porque este corpo é um sonho e está dentro do sonhador. A consciência é o sonhador do sonho. É o ator-diretor, a consciência é o ator-diretor do filme. E o filme está dentro dele, o corpo está dentro dele. E nós habitamos Deus. E agora sim, estamos todos no lugar certo. Estamos no nosso ser, uno a Deus e a todos os seres, porque somos todos um agora. Não somos corpos. Agora a gente está na abundância, nos atributos do nosso ser. Somos uno a Deus, então somos abundantes, somos inocentes para sempre, indestrutíveis, invioláveis, somos completos, plenos. Agora aqui, dentro de Deus, estamos em plenitude total. Tá bom? Podemos sim sentir gratidão pela plenitude do nosso ser. Por ser quem somos, Deus nos deu tudo, porque nós somos tudo. Essa é a dádiva de Deus para nós. Então, como não apreciar essa dádiva da completeza, da completude? Como não apreciar e sentir gratidão? Agora a gente sabe que a gente não tem necessidades. Nós somos um a Deus, não temos necessidades. Já somos completos e abundantes. Não temos que manifestar nada nesse mundo para nos completar. Nós já somos completos. O nosso corpo habita a consciência e a consciência habita Deus. Por isso que Deus não é algo fora de nós, algo externo a nós. Deus está contido dentro da gente, que Deus é maior e contém o menor. Então, nós estamos contidos dentro de Deus. O curso fala, nós somos uma ideia de Deus, um pensamento de Deus. E o nosso corpo é uma projeção da nossa mente. Então, o corpo também está dentro de nós, como um conceito nosso criado. Então, agora, una o nosso ser, una quem realmente somos, nos conectamos aqui à verdadeira abundância, um lugar sem julgamento, um lugar de quietude, de gratidão silenciosa, quieta, sem palavras. Simplesmente quietos na nossa respiração. Eu não sou um corpo, eu sou espírito livre. Eu não habito um corpo. O corpo que está dentro de mim. E aqui é o pilar do instante santo, onde a gente suspende os julgamentos, onde a gente vê nossos pensamentos passando, nossos julgamentos passando, mas nós não nos identificamos com ele. Nós somos como o céu por trás das nuvens. Nossos pensamentos são nuvens que passam. Nós somos o céu que sustenta as nuvens, o céu que sustenta, o espaço que sustenta as estrelas. Nós não somos as estrelas, os cometas, que são pensamentos, crenças que vão e vai. Nós somos o céu por trás disso tudo. Porque nós somos agora o nosso ser, o Cristo em nós. Estamos uno aqui ao Espírito Santo. E trouxemos o corpo para dentro de nós. Como um pensamento, como um conceito, uma projeção apenas.
E agora o nosso corpo responde totalmente aos nossos comandos, dentro da nossa consciência. Agora a gente vai despertando aqui dessa meditação, deste momento, e agora a gente começa a entrar nos conceitos. Vamos trabalhar um pouco do pilar da investigação. Gente, eu gosto sempre de falar que para estudar qualquer texto sagrado, né, para você caminhar no teu despertar, você tem que passar por cinco pilares, sobretudo no curso Milagres. Você tem que passar pelo pilar do instante santo, dessa meditação que a gente está fazendo, do pilar da investigação, que a gente vai entrar agora na leitura do livro, do pilar do perdão, de estar convivendo com as pessoas, convivendo com as circunstâncias e perdoando, não dando realidade às circunstâncias, né? Aí você trabalha o pilar das mentalizações que o livro de exercício nos oferece, né? Nos lembrando de quem somos. A gente vai trabalhando esse pilar de mentalização. Então foi o pilar da investigação, do instante santo, do perdão, das mentalizações. E eu estou esquecendo o quinto pilar. Vamos nos lembrar agora. A oração. O pilar da oração, gente. O pilar da oração, o curso Milagres fala muito disso. Da gente conversar com Deus, de pedir para Deus, para lembrar dele, para lembrar de quem somos. Tá bom? Essa é a oração verdadeira. Vamos um pouco fazer as citações e compreender um pouco mais sobre o que eu estava falando aqui? Gente, deixa eu pegar aqui o texto. Vamos pensar assim, ó. Olha só. Vamos dividir essa consciência em dois aqui, ó. Tá? E aqui embaixo eu vou chamar de mente errada. Errada. E aqui a certa. Certa. Tá? A mente errada é o ego, tá bom? Ego. É o ego. É assim que o curso nos fala, né? E o ego, o lar do ego é o corpo, tá bom? Então essa nossa consciência, que também pode ser chamada dessa mente dividida entre certa e errada, tá? Onde certo é onde habita o Espírito Santo, tá? Essa mente errada, essa parte está sempre conectada com o corpo. Se você for lá no capítulo 4, no item 5, o item 5 chamado A Ilusão do Ego-Corpo, tá bom? Lá vai estar escrito assim, ó. O corpo é o lar do ego, né? O ego na mente errada. Então o corpo é o lar do ego, tá bom? O corpo é o lar do ego. Por sua própria escolha. Nós aqui, isso aqui é o tomador de decisões, escolhemos, né, o ego e escolhemos o corpo. Ou nós estamos escolhendo o ego, ou estamos escolhendo o Espírito Santo. Quando nós escolhemos o ego, o lar do ego é o corpo. Então essa é a estrutura. Por isso que ali diz, o corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro. O corpo é a única identificação com a qual o ego se sente seguro. Pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não pode ser Deus. O corpo, né? O corpo nasce, morre, o corpo é frágil. Então, a vulnerabilidade prova que você testemunha de que você não é Deus, não é una Deus. Então, o ego se sente muito bem aqui no corpo, tá bom? Por isso que a gente fez esse exercício de trazer o corpo, gente, é só uma projeção da nossa consciência, da nossa mente. Quando a gente traz o corpo para dentro da nossa consciência, e a consciência para dentro de Deus, aí nós estamos no local certo, tá bom? Aí nós nos tornamos, de fato, invulneráveis. Quando o curso fala assim, ó, nada real pode ser ameaçado, ele está falando quando você põe as coisas tudo no lugar certo, tá? Quando a tua consciência dentro de Deus, nada real pode ser ameaçado. E essa ideia que eu fiz, gente, de trazer a ilusão para dentro da verdade. Não tente espiritualizar a ilusão, trazendo a verdade para dentro da ilusão. Não. Nós temos que fazer o processo inverso, trazer a ilusão para dentro da verdade.
Aí, nesse caso, isso aqui também é uma certa ilusão, porque quando o Filho de Deus sonhou que era separado, né, ele fez essa divisão aqui. Mas esse aqui é mais real dentro disso aqui. Então nós temos que trazer a ilusão para dentro da verdade. Essa aqui é tipo uma ilusão maior do que essa. Isso aqui é uma verdade para essa ilusão. Aí você traz ela aqui para dentro. Mas isso aqui também não é verdade absoluta. A verdade absoluta está quando a gente leva para lá. Então essa ideia de trazer a ilusão para dentro da verdade, tá bom? E aí a gente vai ficar com essa figura aqui, ó. Nossa ilusão do corpo agora dentro da consciência e a consciência dentro de Deus, tá bom? E o curso fala isso no seu capítulo 14, no item 9, o reflexo da santidade, lá diz assim, ó: a expiação não te torna santo. Tu foste criado santo. Né? A expiação, aquela ideia de que nada aconteceu, a ideia de que a expiação é corrigir as mentiras do ego. Né? A expiação não te torna santo, porque tu já foste criado santo. Aí ele diz assim, ó, a expiação simplesmente traz a não santidade para a santidade. Trazer a não santidade para a santidade. Ou isso tudo aqui para lá, a não santidade para a santidade. A expiação faz isso. Ou seja, o que fizeste ao que és. Trazer o que fizeste, olha o que tu fez aqui. Olha o que tu fez. Lembra o verbo fazer por criar? Nós fizemos e Deus cria. Então, trazer o que você fizeste para dentro do que tu és de verdade. Por isso que tudo fica aqui. E aí termina dizendo assim, ó, trazer a ilusão à verdade. Trazer as ilusões à verdade. Ou o ego aqui, trazer o ego a Deus. Diz, trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus é a única função do Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui, que é o intermediador entre Deus e toda essa mentira aqui, trazer tudo isso para cá era a função do Espírito Santo. Olha que interessante, porque essa meditação que a gente fez, né, é tão importante. Ela está toda embasada dentro do conceito de um curso de milagres, né? Tem na parte do manual dos professores, quando fala, tem lá o título Existe Reencarnação, ele começa assim, ó. No livro começa dizendo assim, ó, a ideia de nascimento em um corpo não tem significado nem uma vez, nem muitas vezes. Então, gente, a ideia, vamos supor que esse é o espírito, né? Que o espírito encarnou no corpo, que o espírito está dentro do corpo, né? Olha essa ideia. Aí ele diz aqui, a ideia do nascimento em um corpo, do nosso nascimento em um corpo, não tem significado nenhuma, nem duas, nem muitas vezes. Então, nós, como espírito, não estamos no corpo. Nós estamos aqui, sim, projetando, um projetor ali, ó. Uma imagem, tá bom? Uma fantasia. Um holograma, nosso corpo é um holograma. A gente tem que ir à origem. Cadê o projetor do holograma? É lá dentro que ele habita, tá bom? Então a gente começa a trazer o nosso corpo físico para dentro da consciência. Esse é o lugar certo, tá bom? Para a gente crescer no entendimento de quem realmente somos, tá? Agora olha só. Vamos falar um pouco dessa consciência aqui, tá? Essa consciência que o professor Ken Wapnick costuma chamar de tomador de decisão. É ele que decide entre o ego e o Espírito Santo. Entre a mágoa ou o milagre do amor. Entre as trevas e a luz. Esse tomador de decisão aqui, tá? E esse tomador de decisão, aqui no curso, eu gosto de chamar também de consciência. Tem aqui no esclarecimento de termos, tá? Lá no livro, na parte de esclarecimento de termos, tá bom? Dentro da parte que fala da mente, diz assim, ó. Neste mundo, a única liberdade que resta é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes. Ó, a liberdade de escolha, ó, o tomador de decisão entre duas vozes. A voz do Espírito Santo ou a voz do ego, tá? Aí ele diz assim, ó. A consciência é o mecanismo receptivo que recebe mensagens de cima ou de baixo. Olha a consciência. Recebe mensagem de cima aqui do Espírito Santo, do teu ser, do Cristo, ou de baixo. É um mecanismo. A consciência tem níveis e a conscientização pode deslocar-se. Então, drasticamente. Então, está dizendo que a consciência pode se deslocar para cá ou para cá. Então, esse é o tomador de decisões em nós, tá bom? Aí diz assim no livro, a consciência, na melhor das hipóteses,
vem a estar consciente do mundo real e pode ser treinada para fazer isso cada vez mais. Olha que interessante. Então, a consciência é o aprendiz, tá? A consciência que também você pode chamar de mente, mente dividida entre mente certa e mente errada. A consciência é o aprendiz, ela pode ser treinada a estar ligado sempre que com a mente certa, sempre com o Espírito Santo, com o mundo real. Que é o mundo real? É o mundo ilusório perdoado. É esse mundo ilusório perdoado, que a gente não dá realidade. A gente vê o Cristo por trás das coisas, tá bom? Esse é o mundo real. E a consciência pode ser treinada a aprender a ver o mundo real. Este vídeo está sendo feito para sua consciência, tá? Para você aprender, para sua consciência que pode se expandir, aprender. Né? Pode chamar de tomador de decisão, podemos chamar também da mente dividida. É para isso que o livro é escrito, né? Para que a gente aprenda, tá bom? Aí diz assim, na lição 86, nós temos aqui, ó, ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência. Ao guardar mágoa, ou seja, está ligado com o ego, estou excluindo a única esperança da salvação da minha consciência. Então, gente, é a minha consciência que precisa despertar, é a minha consciência que precisa de salvação, tá? Não é o ego que precisa de salvação. O ego é um sistema de pensamento aqui. É a minha consciência. Não é o teu ser, teu espírito real que precisa de salvação. Ele já está salvo aqui, já é iluminado por natureza. Mas é a tua consciência, né? No exemplo aqui, né? Ao guardar mágoa, você exclui. Ao guardar mágoa, você está escolhendo o ego e está se excluindo da salvação. Tá? Aí tem aqui a lição 97 que diz: hoje tentamos trazer a realidade mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Então, a cada vez que a gente pratica, treina, a investigação, a gente está trazendo a consciência cada vez mais perto para a nossa casa, tá? Isso aqui, gente, essa ideia de trazer a nossa consciência aqui para dentro, tá? Trazer a ilusão até a verdade, isso também é uma mentira, assim, porque a separação nunca ocorreu. A expiação nos ensina que nada aconteceu. Nós nunca saímos do colo do Pai, nunca saímos das mãos de Deus, tá bom? Mas nós acreditamos que saímos. E porque acreditamos que saímos, temos que aprender a treinar a retornar. É como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. Retornar a um lugar que você de fato nunca saiu, tá bom? Olha só o que diz essa parte aqui do Manual dos Professores. A parte que fala sobre os poderes psíquicos. Diz assim, ó. À medida que cresce a sua consciência, então a sua consciência pode se expandir, pode crescer, pode aprender. Olha, por isso que eu tô trazendo essas ideias para te mostrar essa ideia de consciência que pode aprender, que pode evoluir, no sentido de evoluir, mas de lembrar de quem você é. À medida que cresce a sua consciência, pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. Eu não vou entrar nesse tema, mas habilidades que lhe parecerão surpreendentes, né? De atrair coisas positivas para sua vida, né? Enfim. Olha só o que diz aqui no capítulo 11, no item 6, o item 6, o item 4. O item 4 do capítulo 11, a herança do Filho de Deus, diz assim, ó. O teu ser não necessita de salvação, mas a tua mente precisa aprender o que é salvação. Então, mais uma vez, aqui o tomador de decisão, né? A nossa consciência, que também pode ser chamada aqui a nossa mente certa e errada, né? É ela que precisa de salvação, não o nosso ser, o nosso espírito. Então, quando nós trazemos ela para cá, e quando nós trazemos o corpo para dentro da nossa consciência, aí nós estamos trabalhando o processo de despertar, tá? Olha aqui o que diz aqui no capítulo 2, a função do trabalhador de milagres. No capítulo 2, item 5. Temos aqui. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. O corpo não aprende, nem cria. Ah, criou doença, o corpo criou doença, o corpo cria necessidades. O corpo não aprende nem cria. Por quê? Porque o corpo é só uma projeção da nossa consciência. É a nossa consciência que aprende, é a nossa consciência que faz, que cria as coisas. Aí diz assim, ó, como um instrumento de aprendizado, o corpo meramente segue o aprendiz. Olha quem é um aprendiz aqui, tá bom? Mas
Se o corpo é falsamente dotado de iniciativa própria, você diz que o corpo tem instintos, que o corpo tem necessidades e tal. Se você acredita nisso, né? Você dá realidade a isso, mas se falsamente o corpo é dotado de iniciativa própria, venha a ser venha a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Então a gente tem que tirar essa ideia de que o corpo é independente, né? Tem suas funções próprias. O corpo é só uma projeção da consciência e o corpo está dentro da consciência e não o contrário. Às vezes a gente fala assim: a minha mente está dentro do cérebro, o cérebro está dentro do meu corpo. Não, não, tá? O cérebro está dentro do seu corpo, ok. Mas a sua mente é o seu corpo que está dentro da sua mente, é o seu corpo que está dentro da sua consciência. Seu corpo é um sonho acontecendo dentro da sua mente, tá bom? O corpo é um sonho. Palavras de um curso em milagres, tá? Aí diz aqui ainda do capítulo 2, diz assim, ó. Já estamos terminando, gente. O espírito já é iluminado. Olha o espírito aqui, o ser, já é iluminado. E o corpo em si é por demais denso, o corpo, essa projeção. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo. A mente pode trazer a sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz, o corpo. Como é que a mente traz iluminação ao corpo, gente? O corpo, nas mãos do Espírito Santo, ele se torna um meio de comunicação do divino. Quando você bota o corpo aqui dentro da consciência, ó. Não é você tentar espiritualizar o corpo botando a consciência dentro do corpo. Não. Você põe o corpo dentro da consciência. Isso é iluminar o corpo. Isso é tornar o corpo um templo de Deus. Isso é tornar o corpo um meio de comunicação. Tá bom? Vamos ver, tem uma última citação aqui. O Espírito Santo está em tua mente certo, assim como estava na minha. Jesus disse em um curso de milagres, o Espírito Santo está na sua mente certa, assim como estava na mente de Jesus. Então aqui, essa ideia de mente certa e mente errada, tá bom? Essa mente, essa consciência aqui, em que a mente errada está ligada ao ego, que é o corpo, né? Mas o lar do Espírito Santo é a mente certa. E é o Espírito Santo e a mente certa que é a ponte para nos levar de volta para casa, para o nosso ser, para o Cristo em nós, tá bom? O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha, tá bom? Aí ele diz aqui no capítulo 4, considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego, ó, o ego com o corpo, e quão pouco para proteger a tua mente certa. Fazendo já essa distinção entre o ego, com a mente, na parte da mente errada, e a mente certa. Tá bom? O ego, olha só, na parte de esclarecimento de termos, no livro temos, o ego é a parte da mente que crê estar separada da mente de Cristo. Aqui é a mente de Cristo, tá, gente? Aqui é a mente unificada, outro nome, mente unificada. Quando nós estamos aqui, ó, tudo junto aqui, essa é a mente de Cristo, a mente unificada, tá tudo dentro aqui, tá bom? O ego é a parte da mente que crê estar separada da mente de Cristo. Aí, essa mente dividida tem duas partes. Tá? Aqui eu quero trazer uma coisa só para fechar assim para vocês, tá? Tem lá no esclarecimento de termos essa parte que eu vou ler para vocês, que pode confundir um pouco, mas se você tiver calma, tranquilidade, você vai entender. Olha só. Esta mente dividida, tá dizendo aqui, tem duas partes, a mente errada e a mente correta, tá bom? De uma forma geral, o termo ego refere-se à mente errada, tá bom? O tempo todo aqui eu trabalhei com vocês essa ideia, o ego como parte dessa mente errada, tá bom? O Espírito Santo aqui na mente certa, aqui a consciência, a mente dividida. Mas, aqui no esclarecimento, ele vai dizer que, gente, isso aqui é verdade ou ilusão? Bom, isso aqui, comparado a só o ego e o corpo, é mais verdade do que isso, tá? Mas isso aqui ainda é ilusão. A verdade é quando está tudo aqui dentro, quando estamos aqui. Então isso aqui é um pouco, é uma ilusão também. Essa ideia de divisão de mente certa e mente errada, isso nunca aconteceu, isso é um sonho. Isso, quando o Filho de Deus sonhou um sonho de separação, veio essa ideia aqui, ó. Então, isso embora esteja aqui contido a mente certa e a mente errada, isso tudo é um pouco de ilusão. Isso é um tanto de ilusão. Por isso que aqui no esclarecimento do termo vai dizer assim, ó. De uma forma geral, o termo ego refere-se à mente errada. Embora
possa incluir a mente correta. Aí diz, a parte do ego que pode aprender. Olha que interessante. A parte do ego que pode aprender. Então, às vezes, ele chama tudo isso aqui de ego. Porque como é ilusão, ele chama tudo isso de ego. Mesmo a mente certa, tá bom? Porque a mente certa seria a parte do ego que pode aprender. Eu não estou falando que aqui é o aprendiz, aqui é o tomador de decisão. O curso todo é direcionado para esse aprendiz. Esse vídeo, você que está escutando, quem está escutando é essa parte tua aqui, ó. Então, em um dado momento, o curso fala assim, geralmente o ego está ligado ao corpo, a mente errada, você pode sempre pensar assim, mas saiba que às vezes pode pensar no ego como essa consciência também, tá? Que engloba aqui a mente errada. Tá bom? E, gente, assim, o menor nunca pode conter o maior, tá? O menor nunca pode conter o maior. Né? Isso é matemática. O menor não pode conter algo maior que ele, tá? Você não pode colocar uma geladeira dentro de um ovo, certo? O maior contém o menor. Então, o menor, o corpo é o menor, a projeção. O corpo que está contido dentro da consciência, tá? E essa consciência está contida no maior, que é o todo, que é o Deus, que é o ser, tá bom? Essa é a ideia principal. Então, gente, dito isso, né, trazendo toda essa parte teórica de investigação, vamos finalizar agora esse vídeo com alguns minutinhos, de novo, de uma meditação, agora que a gente já compreendeu tudo. Então, fecha os olhos um pouquinho, tá bom? Respira. E agora, você coloca a sua consciência no local certo, sua consciência, sua mente, fora do corpo, acima, um palmo acima da sua cabeça. E agora você olha para o corpo, observa para o corpo, sorri para o corpo, não julga o corpo. O corpo foi uma projeção que fizemos, tá bom? Mas que agora a gente pode olhar para ele com muito carinho, com muito amor, tá bom? A gente pode olhar para ele e desistir de puni-lo, de castigá-lo, né? Desistir da culpa, né? Que o ego impregna a gente com muita culpa. O corpo não tem culpa de nada, o corpo é neutro. E o que tu fez aqui neste mundo, esse mundo também é uma projeção da nossa consciência. O que tu fizeste neste mundo não te representa. Tu não és o que fizeste de ti neste mundo. Tu ainda é como Deus te criou, diz um curso de milagres. Então, tu não és o que fizeste de ti nesse mundo. Toda a culpa que guardamos no ego, no corpo, ela não precisa ser redimida. Essa culpa nunca foi condenada por Deus, pois tudo isso é uma projeção, é um sonho. Então agora, na nossa consciência fora do corpo, a gente sorri para o corpo, perdoa, não dá realidade ao corpo. A gente desiste da autopunição por meio de acidentes, por meio de doenças. A gente coloca agora o corpo dentro da nossa consciência. O corpo é nosso, nós temos domínio sobre ele e ele nos obedece. Ele não tem iniciativa nenhuma. Ele nos obedece. E agora a gente põe a consciência no nosso corpo e nós comandamos o corpo. Que o corpo seja a vontade de Deus e não o que eu quero. Que o corpo seja um meio de comunicação naturalmente saudável. Que todos os órgãos vitais sigam as ordens da consciência e não as ordens do ego, que fala das mentiras, da separação e da culpa. E agora o nosso corpo se torna um corpo de luz dentro da nossa consciência maior. E essa consciência maior, por meio do Espírito Santo, agora nós escolhemos colocar essa consciência dentro de Deus, dentro do Cristo em nós, dentro do ser. E agora sim, tudo está no local certo. O corpo dentro da consciência, a consciência dentro do nosso ser. Somos todos um. Às vezes a gente toca aqui no coração e diz, Deus está dentro de mim. É verdade, Deus está dentro de nós. Mas não é que Deus está dentro do nosso corpo. Deus
envolve todo o nosso corpo e muito mais. Às vezes eu digo, o Espírito Santo está dentro de mim, bate assim no coração. Sim, mas não é que o Espírito Santo está dentro do nosso corpo, é o nosso corpo que habita a consciência do Espírito Santo. E agora a gente coloca todas as coisas no local certo. E podemos desfrutar da plenitude do nosso ser, que é completo, imutável, inocente para sempre. É isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Estão convidados a participar dos nossos encontros online todas as quartas-feiras, tá? É gratuito, a gente faz a gente manda o link para você e você vai participar, poder conversar em grupo, né? Trazer suas ideias, dúvidas, tá bom? É só escrever aí no vídeo, em qualquer vídeo, que tem interesse em participar dos encontros e a gente te passa aí um telefone, um número, para a gente conversar melhor. Vamos juntos? Obrigado!